Ora, podemos ir abrindo as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Terminamos agora a sequência de 8 semanas em temáticas geralmente relacionadas com as temáticas que abordámos no livro e acabei por fazer muitas vezes um complemento ao livro com os sermões que demos. Para a semana temos o Bernardo a pregar. Eu esta semana vou estar de descanso, mas se precisarem de alguma coisa, liguem-me. A igreja tem sido correta comigo, nenhuma tem havido abusos, nem ninguém me chateia muito a cabeça, estejam-me completamente à vontade. Vou estar de descanso, mas vocês me ligarem não me vai tirar o descanso. Uma coisa que precisem, liguem mesmo, não tenham problemas. E, entretanto, eu ainda vou ver se vamos dar mais algum sermão ou não, ainda dentro deste tema do cuidado mútuo, porque eu depois, entretanto, gostava de iniciar Romanos. Mas vamos ter aqui algumas interrupções, vamos ter cá o Bernardo, depois também vamos ter uma sequência mais seguida do João, que faz parte também do Ministério Prático, por causa da formação que o João tem estado a fazer, e vocês assim até vão dar mais de seguida o que o João tem estado a dar em Gálatas. Então, eu aqui ainda estou a ponderar quando é que vou recomeçar, então, a sério com Romanos, mas mais tardar, pelo menos depois do João, comece Romanos, se não for antes. Bem, eu hoje gostava de vir a esta passagem de Apocalipse, ver a primeira e a última igreja. A última já falei cá na igreja e talvez numa altura em que eu não conhecia tanto a igreja. Vinha numa sequência de sermões, eu já tinha exegeses feitas no IBP e muitas vezes eu fiz isso. Aproveitei trabalhos que já tinha feito, que já tinham sido avaliados pelos professores e depois em cima construía e dava um sermão. Na altura eu não conhecia a igreja, não vos conhecia, é natural, a pessoa fala de uma forma mais geral. Hoje não só conheço a nossa igreja, como conheço também outras igrejas em Portugal. E o sermão hoje é dirigido à nossa igreja, mas também, eu diria, às igrejas em Portugal e muito provavelmente, eu diria, no global da Europa, pelo menos esta Europa mais do lado ocidental, creio que precisa de ouvir o que aqui está. Então, estas cartas, aliás, Apocalipse é um estilo literário, a literatura apocalíptica, que era comum naquele tempo, não é comum nos dias de hoje. Então, muitas vezes, algumas das figuras ali transmitidas não são nada comuns para nós, são estranhas e nós temos muita dificuldade às vezes a entender. Boa parte para entender geralmente Apocalipse seria conhecer bastante bem o Antigo Testamento e conhecer também a chamada literatura apocalíptica. O Apocalipse de João tem ainda uma particularidade especial, que é, além de ser literatura apocalíptica, é também literatura profética e muitas vezes as duas coisas estão interligadas, mas não são bem a mesma coisa, mas isso fica para uma aula depois um dia, ou lá fora, quem quiser saber mais pormenores, vou falar sobre isso convosco. Aliás, recentemente, esta semana, dei uma aula só sobre literatura apocalíptica, mas o que eu ia dizer é, também tem características de carta, tanto é que as primeiras cartas às 7 igrejas são cartas reais, de facto, vem um tipo de informação que tem que ser interpretada como sendo a igrejas reais. Muitas vezes se interpretou erradamente estas cartas às 7 igrejas por não se perceber a riqueza literária que há dentro do Apocalipse e não se pode ler tudo da mesma maneira. Não posso ler uma carta como leio, por exemplo, uma poesia. Não posso ler literatura sapiencial, ou seja, de sabedoria, como leio uma narrativa. Então cada coisa tem que ser lida da sua maneira. E Apocalipse é relativamente complexo por causa destes aspectos. Torna-se mais fácil quando nós percebemos, ok, estamos perante, neste momento, cartas. O problema que eu vi acontecer quando às vezes se abordava as cartas é pensar que cada uma destas cartas falava a uma era da igreja ou a um grupo de igrejas. E o erro com isso foi não perceber que estas igrejas existiam mesmo e no seu contexto real as palavras de Jesus faziam todo o sentido. E para nós hoje, muitas vezes, interpretamos mal estas mesmas exortações a estas igrejas por não estarmos a perceber que elas foram mesmo reais e têm que ser lidas no seu contexto histórico e cultural e mesmo geográfico. Talvez vamos ver, dentro dos vários livros da Bíblia, este é um daqueles que mais depende do trabalho de estudo sobre o contexto da época. Geralmente sempre bato na tecla, contexto literário, olhar o que vem antes e depois é fundamental, mas neste caso
temos também que compreender um pouco do contexto da época. E isto ajuda-vos também quando lerem literatura apocalíptica em casa, obviamente vai-vos tornar mais fácil. Não vou ler nada hoje profético, nem apocalíptico em si. Hoje vamos ler, de facto, mais a ver com as cartas em si, que também têm componente escatológica, mas reduzida. Okay? Então, Apocalipse, capítulo 2, e vamos ler primeiro do verso 1 a 7, vamos ler a carta à igreja a Éfeso, e vamos só ver em traços gerais, e depois vamos nos centrar um pouco em Laodiceia, que é a última carta do Senhor Jesus às 7 igrejas. Então diz assim a palavra do Senhor: Escreva ao anjos da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, que perdeste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe darei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Oremos, irmãos. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Te pedimos que me venhas guiar agora na exposição da mesma e que fales aos nossos corações e nos despertes, nos atraias a ti, Senhor, e nos tornes cada vez mais uma igreja segundo o teu coração, que te agrada e que cumpre o teu propósito nesta terra. Em nome de Jesus. Amém. Então, vou falar em traços gerais da primeira igreja e depois vamos falar um pouco mais da segunda. Bem, esta é uma igreja na qual Paulo tinha passado mais ou menos cerca de 3 anos. Foram levantados vários presbíteros. Houve ali algumas dificuldades, como sempre. Lidar com pessoas é difícil. Não há igreja nenhuma no Novo Testamento que não tenha tido dificuldades e bastantes. Diz-me uma que achas que era perfeita. Vamos estudá-la um pouco mais a fundo. Vais ver, todas tinham dificuldades. Então, igreja normal é igreja com problemas e com dificuldades e com áreas, obviamente, para crescer. Em particular, quando ele escreve a esta igreja, e é uma igreja que, na sua base, na sua doutrina, se vocês lerem, por exemplo, a carta aos Efésios, tinha uma doutrina muito sólida, muito consistente em termos de eclesiologia, e a verdade é que nota-se que esta igreja, pela descrição do próprio Senhor Jesus a respeito dela, parece ser uma igreja que se tem permanecido, pelo menos em termos doutrinários. Não aceitaram os nicolaítas, não aceitaram aqueles que são os maus e puseste à prova os que se dizem apóstolos, ou seja, eu identificaria com algum tipo de igrejas como as nossas hoje, igrejas ditas conservadoras que procuram ser fiéis às Escrituras e que avaliam, obviamente, o que está a ser ensinado e não se deixam ir facilmente por heresias. Eu diria, eu olho uma igreja de Éfeso e consigo mais ou menos ver alguma similaridade com as nossas igrejas hoje, com exceção de que nós, no nosso contexto aqui, não temos ainda muitos presbíteros, aliás, sou o único. Oremos para que realmente Deus levante mais. E neste mesmo contexto, esta imagem das 7 estrelas e dos 7 candelabros já tinha sido explicada pelo próprio João, aliás, no Apocalipse de João, no capítulo 1, versos 20, que referem-se aos 7 anjos, e as 7 igrejas, neste caso, são os 7 candelabros. Ok? E ele começa por fazer um elogio e termina também com um elogio, como eu vos disse. Ou seja, conheço as vossas boas obras, o vosso trabalho, a vossa perseverança. Ou seja, aparentemente são crentes minimamente esforçados em viver a prática correta da vida cristã. E ao mesmo tempo são crentes que, como nós vimos no verso 2 e no verso 6, não têm aceito, não têm comido qualquer tipo de doutrina, não aceitam qualquer coisa. Mas a acusação ou a exortação que Jesus faz a esta igreja, mesmo sendo uma igreja que no verso 6 diz: tens perseverado e sofreste por causa do teu nome e não te desanimaste. Então tem muitos elogios a esta igreja, mas tem um ponto central no meio destes elogios que são feitos no início e no fim. Lembra-te, verso 4. Tenho contra ti, porém, o facto de que deixaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Ora, a exortação do Senhor Jesus a esta igreja, e eu creio a muitas igrejas que são, diria, boas igrejas ou que estão a caminhar num bom rumo, é que em alguma altura muitas vezes acabaram por cair em certa estagnação espiritual. Esta tem sido a minha percepção atualmente na nossa igreja. Acho que nós estamos a dar alguns passos. Eu puxo por vós e tenho realmente procurado realmente puxar por vós. Não é só aqui, obviamente, eu converso com pastores de muitos lados. O problema que nós sentimos é generalizado na Europa em global. Há igrejas muito avivadas, muito espertas, mas é uma fantasia muitas vezes espirituosa, mas também não é uma real relação com Deus, de vidas transformadas, conversões a sério. Também não é isso que está a acontecer nesses meios, mas vivem com todo um aparato que dá a aparência de grande despertamento e também não estão. Nós aqui vejo que temos dado passos, talvez tímidos, mas alguns passos. Nós temos realmente feito algum esforço e eu reconheço isso em relação a nós. Mas a verdade é que eu não sei quanto a vós, mas para por uns momentos e analisemos as nossas vidas. E eu falo por mim mesmo. Várias vezes eu tive que me parar e olhando a minha própria vida, que já nasci dentro da igreja, que passei toda a minha vida desde criança a meditar nas Escrituras, a tentar crescer no Senhor, em que chegamos a um ponto em que nós vimos que já perdemos o primeiro amor. Já não temos aquela paixão que tínhamos no princípio, aquela mesma paixão que nos fazia servir com alegria, abençoar os irmãos no cuidado mútuo, fazia-nos falar do Evangelho aos outros lá de fora de uma forma que nós hoje já não falamos, já não estamos assim tão entusiasmados. Mas, novamente, há ânimo nestas cartas, há exortação e há ânimo porque basicamente nos diz permanece fiel. São momentos que acontecem. E isto que acontece nestas igrejas, e muitas delas eram boas igrejas, como o caso da igreja de Éfeso, são pontos da nossa caminhada pelos quais podemos passar. A questão é nós sermos capazes de reconhecer, ok, de facto estou a viver uma estagnação espiritual e isso não está bem. Eu a pensar sobre isto, eu perguntava mesmo em relação a mim mesmo, avaliando a minha própria vida, onde é que estaria eu se hoje não fosse pastor atualmente aqui da igreja? Talvez se eu tivesse permanecido no meu rumo que estava e não me tivesse tido ali aquele momento do despertar e tenho que fazer alguma coisa porque a igreja está muito estagnada, e referia-me não aqui, mas no global em Portugal, talvez eu próprio tivesse continuado nessa mesma estagnação. E talvez também eu não esteja no despertamento suficiente que eu precisaria de estar, também não. E daí tirar agora uma semana de descanso para também encontrar algum refrigério em descanso e principalmente com o Senhor, para que Ele também renove as minhas forças e o meu ânimo, para também vos conseguir trazer esse mesmo ânimo. Então é um momento de nós analisarmos e vermos como é que estamos a viver a fé cristã. Será que perdemos esse primeiro amor? É normal, até mesmo num casamento, ao fim de muitos anos de casados, às vezes tem que haver uma reavaliação e voltar a reconstruir aquilo que já ficou estagnado. E agora voltamos à última igreja. Eu dei há uns anos atrás, como disse, na altura foi num contexto bem diferente, foi logo no primeiro ano. Estava há poucos meses cá na igreja. Ora, capítulo 3, verso 14. E diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja em Laodiceia. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que nem és frio, nem és quente. Antes fosses frio ou quente. Assim porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Roupas brancas para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada. E colírio para que o apliques sobre os teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui termina as cartas às 7 igrejas. Ora, esta igreja, eu gostava de relembrar, porque já falámos isto há muitos anos, vai quase 5 anos, que eu dei este mesmo texto, esta carta a esta igreja. Lembrar-vos um pouco para quem estamos a falar e qual a realidade deles. Bem, Laodiceia era uma das cidades mais importantes daquela região e ficava no chamado Planalto Fértil, perto de um rio Lico. E não obstante estar perto de um rio Lico, não sei se aquilo teria afluência suficiente para ter condições de transportar água para a cidade, porque certamente não teria, que eu a seguir vou ter que explicar mais à frente, eles traziam água de bastante longe. Mas de facto estava num planalto e havia um rio, talvez, bem, não sei se perto mesmo da cidade, mas pelo menos perto desse mesmo planalto fértil. E era uma zona de uma proeminente rota de comércio, onde passavam, e havia muito, mas muito negócio naquela zona. Era uma das cidades mais prósperas da região, neste caso a região da Frígia. O solo, como eu disse, era fértil. Eles tinham bons pastos para ovelhas e produzia-se muita lã naquele lugar. E era uma lã muito brilhante, muito macia, das quais eles faziam umas túnicas pretas, muito apreciadas naquele tempo. Então era uma zona que tinha bastante comércio, em particular com lã, capas que eles faziam, e de facto isto vai ser importante porque vai ser mencionado as vestes também no próprio texto bíblico. Okay? Além da sua agricultura, além deste comércio que eles tinham com a lã e com as túnicas, tinham também bastante comércio com a parte da agricultura, tinham também uma espécie de centro de medicina óptica daquele tempo, e eu vou falar também um pouco mais disso à frente, e acabou por atrair também muitos bancos. Aquilo que eram os bancos daquele tempo, já havia pessoas que emprestavam dinheiro, então havia muito dinheiro a circular nesta região, e daí vai ser mencionado também o ouro pelo Senhor Jesus. Em particular, esta cidade era conhecida por ter um pó que era chamado pó frígio. Um pó à base de zinco e de alumínio, muito típico daquela região, e que era usado para fazer uma espécie de pomada para aplicar nos olhos. Inclusivamente era conhecida também esta região por ter aquilo que seria o equivalente aos nossos oftalmologistas, claro que não era como o oftalmologista moderno, certamente nenhum de nós ia querer estar nas mãos de um médico destes, provavelmente. Quer dizer, se estivéssemos naquele tempo não tínhamos outra escolha, mas pronto. Havia um renomeado médico daquele tempo, chamado Demóstenes Filaletes, que chega a escrever um compêndio sobre o olho. Eram pessoas que realmente faziam alguns estudos já avançados para aquela época em si, e então eles tinham toda uma medicina em torno da parte dos olhos, e daí falar de terem um guente para poder-se usar para os olhos. E isto vai ser relevante porque Jesus vai mencionar isso. Outro aspecto interessante desta cidade, que era uma cidade extremamente rica, é que quando, cerca do ano 60, houve um grande terremoto e várias cidades do Império Romano ficaram em ruínas, esta não foi exceção, só que esta tinha tanta capacidade financeira que não precisou da ajuda de Roma. Com a sua própria capacidade, era autossuficiente e pôde dizer a Roma, olha, não precisamos, nós conseguimos nos reconstruir. E orgulhava-se da sua autossuficiência enquanto cidade, por ter conseguido se levantar das ruínas. Tácito chegou a escrever a respeito da cidade. Laodiceia levantou-se das ruínas com a força dos seus próprios recursos e sem a nossa ajuda. Uma das pessoas que fez alguns registros históricos precisamente dessa altura e desse terremoto. Mas Laodiceia tinha uma fragilidade hídrica. Não obstante haver um rio naquele planalto, não sei bem explicar o porquê, e essa foi uma questão até que se me levantou, porque é que eles não traziam água daquele rio ali? A verdade é que a água que eles tinham vinham de cerca de 10 km da cidade, que era de Denizili. Talvez o rio não tivesse afluência suficiente, não sei. Esses pormenores agora não sei. Mas o que é que acontece? A água vinha em tubagens de cerca de 1 metro de diâmetro. E percorriam estes 10 km dentro dessas tubagens. Quando chegava à cidade, era uma água altamente salobra. Eu não sei se vocês já experimentaram, agora talvez não sinto isso tanto, mas eu lembro-me que antigamente
quando, por exemplo, íamos a regiões mais perto do mar, por exemplo, beber água, imaginem, na Ericeira não lembro de ter experimentado, mas ali na Santa Cruz, ou mesmo no Algarve, havia certas regiões que a água era muito mais salobra, não sei exatamente bem porquê. Já me aconteceu notar isso, não sei se já aconteceu vocês beberem uma água que é tão salobra que a pessoa quase não aguenta com ela. Pronto, a nossa água não é assim tão má nos dias de hoje. O que acontece é que aquela água era tão salobra que quem a bebia, a tendência era vomitava, porque quem não tivesse habituado àquela água realmente não aguentava. E isto vai ser importante para nós entendermos a passagem. Porque durante muitos anos, e ainda hoje há quem pregue dessa mesma maneira, e ainda hoje há comentaristas que abordam o texto dessa mesma maneira, algumas pessoas olharem a exortação de Jesus, que diz, porque és morno, nem és quente, nem és frio, te vomitarei, supõem que o que o Senhor Jesus está a dizer é, ou sejam crentes fervorosos, ou então estejam todos perdidos. É melhor estarem todos perdidos ou serem fervorosos do que serem intermédios. Ora, o problema com isto é, há algum lado nas Escrituras em que alguma vez Deus tenha dito alguma coisa sequer parecida? É melhor estares perdido do que seres um crente, mais ou menos. É que o crente, mais ou menos, no mínimo, de acordo com outras partes das Escrituras, pode ser aquele que passa por uma unhazinha. Salva-se, mas de facto a situação dele é muito dramática. E a Bíblia fala dessas situações. Mas não vejo em lado nenhum elogiar, olha, melhor seria que tivesses perdido no mundão, ou então que sejas um crente bem desperto, isso seria o melhor. Sempre quando nós interpretamos uma passagem, devemos de ver se o que diz na passagem, se o que estamos a entender do que lemos da passagem é coerente com o que nós sabemos do resto das Escrituras. Se não for, põe em causa se a tua interpretação está correta. E neste caso estava errada. E já vamos ver porquê. Então, de facto, todos os elementos que o Senhor Jesus aborda em relação a esta igreja eram elementos visuais e muito claros para eles. Aliás, eu não vos expliquei, mas mesmo na igreja de Éfeso era a mesma coisa. Quando ele diz, tirarei de vós o vosso candelabro, ou seja, vos vou remover, e o candelabro tinha a ver, vou remover a igreja do lugar, remetia a algo que eles sabiam, e eu não vos expliquei há bocado, também não ia me centrar muito nessa passagem, que Éfeso, por causa de um rio que também tinha próximo e estava cada vez mais a tomar espaço da cidade, a própria cidade de Éfeso foi tendo que ser removida do seu próprio lugar e pessoas tinham o incómodo de ter que estar a mudar as suas coisas, a mudar as suas casas, a mudar as suas vidas. E basicamente é o que ele está a dizer. Se vocês não se mexerem, não voltarem ao primeiro amor, eu vou ter que ir fazer o mesmo que aconteceu convosco por causa do rio. Mexer convosco. E aí na história isso aconteceu. Quando a igreja começa a acomodar, Deus muitas vezes permitiu perseguições para que realmente a igreja se avivasse. E o mesmo se passa aqui nesta igreja da Odisseia. Jesus está a falar de elementos que visualmente para eles eram muito reais, eram muito vívidos, porque tem a ver, ele estava a usar figuradamente elementos da realidade deles para falar ao coração deles. E assim eu espero que Deus também fale aos nossos corações hoje. Bem, começando no verso 14, que nos dá o padrão, neste caso Cristo, aquele que fala-nos a nós. Não é, sabem, há dias eu dizia ao João, estávamos a conversar, houve uma altura que eu falei, e algumas igrejas têm a prática de ler a Bíblia, e comentávamos isto, todos em pé, e depois sentamos, e depois dá a pregação. Eu comentava com o João. A razão pela qual eu depois deixei de fazer isso é porque Deus está a falar quando estamos a ler a Bíblia, mas Deus continua a falar quando nós estamos a pregar. Não parou de falar. E a autoridade do que está a ser dito não é do pregador em si que está a falar, mas é a autoridade bíblica do que está a ser dito. E a autoridade em particular nesta passagem vem do próprio Senhor Jesus, mencionado no próprio texto. Então, a autoridade de todas as coisas que aqui vou dizer, a menos que eu leia ou eu interprete mal a Escritura, e vocês têm toda a legitimidade para não ouvir o que eu estou a dizer e corrigirem inclusivamente o que eu estou a dizer, a autoridade vem do próprio Senhor Jesus, que fala estas mesmas coisas. Escreva o anjo da igreja em Laodiceia. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, aquele que é sempre verdadeiro, aquele que é sempre reto, aquele que é sempre justo, aquele que é desde o princípio. Na verdade, tudo foi criado por meio dele, como nós vimos. Tudo é sustentado por meio dele. Somos restaurados. Somos salvos por meio dele, somos restaurados por meio dele. É esse mesmo que nos ama, que morreu por nós,
que quando faz esta exortação, a faz porque, como diz também no final da passagem, nos ama. E nos ama mesmo. E porque nos ama, nos exorta e diz, verso 15 e 16, conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. Assim porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não estou a dizer que vou vomitar-te realmente. Ele está a falar para crentes que ama e está a falar para gente que ele está a procurar chamar ao arrependimento para que realmente se voltem para ele e não sejam vomitados. Por causa da estagnação, por causa da apatia espiritual, por causa de que, provavelmente, à semelhança dos primeiros, perderam o primeiro amor, muito provavelmente. E para estes mesmos, ele fala, porque não és quente, nem és frio. A questão aqui do ser quente ou de ser frio, contrastando com a água de Laodiceia, que era trépida e que era muito salobre e que as pessoas vomitavam, tu tinhas o contraste das águas que vinham de Colossos, para a igreja dos Colossenses, que nós conhecemos até das cartas à igreja de Colossenses, e as águas de Herápolis. Umas eram frescas, águas da montanha, águas refrescantes que tu bebias e eram bastante saborosas, não eram salobras como estas, que já não eram frescas, eram trépidas por virem em tubagens durante muitos quilómetros, a apanhar sol, a apanhar todos os elementos da natureza e cheias de minerais. Mas também não eram águas termais como as águas de Herápolis, que eram águas que também, desde tempos antigos, os romanos usavam para os banhos romanos. Aliás, nas férias do ano passado, eu e a Brenda, fomos ali depois acima do Gerês, passando para o lado de Espanha, e havia lá várias termas romanas. Desde aquele tempo, até na nossa região, eles usavam precisamente as termas com sentido medicinal. E o que o Senhor Jesus está aqui a dizer não é, eu quero que vocês sejam crentes ou fervorosos, avivados, ou então que estejam perdidos. Não é isso que Jesus aqui está a dizer. O que Jesus aqui está a dizer é algo de grave se está a passar com a vossa espiritualidade. Vocês entraram numa estagnação tão grande que estou a ponto de vos vomitar. Porque neste momento a vossa espiritualidade, a vossa forma de viver a fé cristã não é nem quente, ou seja, não está a ter aquilo que seria um efeito medicinal de umas termas, nem está a ser refrescante como as águas frescas das montanhas próximo de Colossos. E era uma imagem muito visual que deveria nos fazer pensar. E a pergunta realmente que deveríamos de colocar é porquê? O porquê desta apatia espiritual? E vou-vos dizer o porquê continua a ser muito semelhante, não só para a nossa igreja aqui, como eu diria para as igrejas que eu conheço em Portugal. Eu conheço muitas igrejas, e diria até pelo aquilo que eu tenho lido de outros missionários noutras partes da Europa Ocidental, referem-se exatamente ao mesmo. Muitos anos de cristianismo, talvez um dos grandes motivos, entre outros, o catolicismo, nós tivemos quase desde o princípio que o Evangelho se espalhou. Depois houve a reforma protestante. É verdade, o protestantismo em Portugal chegou para aí há uns 150 anos, não tanto assim, mas alguns de nós aqui já somos terceira e quarta geração. E a verdade é que já nascemos nos bancos da igreja, como eu, e é fácil, nas gerações seguintes, perdemos a paixão e o primeiro amor dos primeiros que iniciaram os trabalhos em que as igrejas estavam mais despertas, as igrejas inicialmente cresceram e caímos na certa estagnação e começámos a cair numa apatia em que, na verdade, a nossa vida já não está, de facto, e a nossa vida enquanto igreja, muitas vezes, já não está, de facto, a ser refrescante, já não está a ser medicinal na sua intervenção, naquilo que é o papel da igreja entre uns e outros. Mas qual era o problema, reparem? Vamos ver verso 17. A razão desta apatia espiritual. Porque tu dizes: sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Reparem, visualmente aquela cidade era rica. Em termos de aparência daquilo que eles conheciam. Nada lhes faltava, nem precisaram da ajuda de Roma, por tão fortes e poderosos que eram de facto aquela cidade. E Deus está a usar esta imagem para explicar algo que estava a passar com eles. Mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo,
Esta é a mesma cidade que, como eu disse, atraiu muitos bancos, entre aspas, aquilo que eram os bancos daquele tempo, pessoas que emprestavam dinheiro, sistemas financeiros que haviam daquele tempo para emprestar dinheiro. Ouro, havia bastante ouro naquela região, ao quanto se sabe, de ela ter-se conseguido levantar da Então, da destruição que houve do terremoto. Tudo imagens que eram fáceis para eles entender o que é que Jesus estava a dizer. E o problema não era verdadeiramente as riquezas materiais deles. E isso não poderíamos ser um paralelo a nós dois, porque eu acho que nenhum de nós aqui é rico, nenhum de nós tem pá, e ouros e coisas do género, que eu saiba. Assim, alguma riqueza por aí além. Ok? Mas o princípio mantém-se e já lá vamos. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Roupas brancas, para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada. Jesus está a dizer, eu tenho roupas para ti e são roupas brancas, em contraste com as vossas túnicas muito famosas, as minas, é o nome daquelas túnicas, pretas e muito bem apreciadas. E o problema não está nas túnicas. Tu podes ter uma túnica preta, não tem mal nenhum. Mas é uma imagem visual de que algo lhes estava a faltar. Vocês têm muitos banqueiros, mas não têm o ouro que eu tenho. Vocês têm muitas túnicas, mas as minhas são melhores. E a imagem das túnicas brancas ao longo do Apocalipse refere-se à pureza, à justiça. À mesma pureza que encontramos em Cristo. O ouro refinado era sempre a imagem também de pureza, de santidade de Deus. O mesmo ouro que era usado também no tabernáculo, na zona do Santo dos Santos. Sempre para transmitir a pureza, a santidade de Deus. Roupas brancas para te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada. E colírio para que apliques sobre os teus olhos e enxergues. Colírio, mas eles não precisavam de colírio. Então estavam na cidade mais avançada daquele tempo em termos de conhecimento oftalmológico. Claro, Jesus não está-lhes a falar de questões físicas. Está-lhes a falar de outro problema. Está-lhes a falar da segurança que eles tinham neles mesmos, nas capacidades deles mesmos. Na aparente independência que eles tinham, neste caso, do Senhor Jesus. Que chegou ao ponto de, como vamos ver nos versos seguintes, porem Jesus fora da sua própria igreja. A ponto que Jesus está a dizer, eu bato à porta. Quem bate à porta está aonde? Não está dentro, está do lado de fora. E este é o lado dramático da coisa. Às vezes começamos a levar a nossa vida de uma tal forma que ela, de facto, começou a meter Jesus fora da porta e, de facto, nós já não estamos a frutificar, as nossas vidas não estão a ser, de facto, produtivas, porque, como vemos em João 15, na passagem da videira verdadeira, não é possível dar fruto se não estivermos ligados à videira. Mas muitas das vezes nós desligamos do Senhor Jesus porque nós ficamos contentes com a nossa caminhada espiritual, com o nosso tempo de crentes, com o nosso suposto conhecimento, com as nossas próprias práticas que já temos de rotina de igreja. E vou dizer, o maior risco que qualquer igreja corre e que leva precisamente à perda deste primeiro amor é entrarmos num modo automático. Vamos à igreja no modo automático. Fazemos algumas coisas na igreja no modo automático. Rotinas e mais rotinas. Mas que na prática, muitas das vezes, já perdemos o primeiro amor, estamos a fazer apenas rotinas e na prática a nossa vida cristã, a nossa espiritualidade já não é nem quente, nem fria, não é medicinal, não é refrescante. Eu não estou a dizer que não somos completamente, ou que não somos em alguma parte. E eu vejo que há algum esforço tímido da nossa parte, da nossa igreja, por sermos um pouco mais refrescantes. Mas às vezes, e eu próprio dizia esta semana, orem por mim, para que Deus me traga motivação, às vezes eu próprio desmotivado a tentar puxar. Irmãos, vamos ler um livro. E depois quase ninguém leu. Eu a certa altura já disse ao Senhor, olha, atirei já tudo para o ar. Vou semear, e se quiseres fazer, faz. Eu não posso fazer mais nada. Daqui a um bocado eu tenho que agarrar nos irmãos e agora vamos ler os dois. Um a um com um de vocês. Agora vamos ler a Bíblia juntos. Eu estou a brincar. E tenho feito. Por isso é que tem havido reuniões de oração, há EBDs, há formações para aprender a Bíblia, a interpretar a Bíblia de hermenêutica. Mas eu mais eu não posso fazer, irmãos. Temos que nos abrir os olhos e ver estamos estagnados espiritualmente falando. E isso resulta que, de facto, temos uma fé que enjoa ao Senhor Jesus. E é uma fé que, neste momento, já acaba por não ser operante e que até põe em risco se, de facto, somos salvos ou não.
Repara que em todas estas cartas, no final diz: ao vencedor lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci, e por aí fora. E todas elas falam que há a iminência de serem removidos. Até ao final, se a nossa vida não é condizente com aquilo que nós dizemos que temos de fé, podemos estar a viver apenas uma mera rotina religiosa, podemos papaguear um conjunto de doutrinas, mas se isso não se manifesta de forma prática, em cuidado mútuo e em compaixão pelos perdidos, a nossa fé está a ser completamente inútil, irmãos. E caímos numa rotina e satisfazemos com a religião. E não pode ser, irmãos. Tudo o que nós... Chega ao ponto de nós, e isto à semelhança daquele tempo, ficamos tão acomodados com a nossa aparente capacidade e a nossa própria confiança nas nossas rotinas e na nossa caminhada. Já temos muitos anos de crentes, que já parece que não precisamos de escola dominical para estudar as Escrituras, já não precisamos de reuniões de oração para orarmos uns com os outros e estudar um pouco também as Escrituras mais juntos. Já não precisamos de estar, porque eu sei que nem sempre dá para vir às reuniões de oração, há quem trabalha, há quem isto, aquilo, aquilo outro, mas pelo menos podíamos ter um momento para orarmos uns com os outros. Porquê? Porque, sabem uma coisa, nós já não estamos a depender assim tanto de Cristo, estamos a depender daquilo que nós compreendemos sobre o que é a vivência da vida cristã. E, na verdade, depois já não estamos a ser muito operantes. E eu gostava realmente que pensássemos sobre isso. Os muitos afazeres muitas das vezes acabaram por atrofiar completamente o nosso ânimo em relação à igreja. Se é verdade, e eu pedi desculpa no início, olha, as últimas 2 reuniões ou 3 foram um pouco mais longas, ao mesmo tempo também é verdade, eu fiquei a pensar, o que é que se passa com os nossos corações, que nós fazemos sacrifícios pelo nosso trabalho secular, se temos que fazer mais horas, fazemos. Por causa de um filho, por causa de uma esposa, mas para Deus já começamos a olhar para o relógio. Se o pregador se alonga um pouco mais, 5, 10 minutos, já não há... Irmãos, quando nós estamos despertos no primeiro amor, nós estamos apaixonados, sorvemos tudo com desejo. Em lugares em que a igreja é perseguida, crentes passam horas a ouvir um pregador quando têm acesso a ele para absorver tudo. E quando lhes dizem que na cultura ocidental as pessoas têm dificuldade de aguentar 1 hora sentados, eles ficam chocados. Porque nós caímos na mesmice. A nossa paixão com Cristo é praticamente nada hoje em dia. Pensem, por amor de Deus, nisso. O que é que se passa que nós falamos em reuniões de oração? É verdade, foram um pouquinho mais longas do que podiam ser, mas eu fiquei a pensar para mim mesmo, ou mesmo um culto, às vezes quando se alonga um pouquinho mais, ficamos já impacientes, ficamos já incomodados. Caramba, irmãos, pensem, por amor de Deus, vocês vão estar perante Deus muito em breve. Vocês amam mais o vosso trabalho, as vossas vidas, do que amam a Deus. Não são capazes de aguentar nem que fosse 3 ou 4 horas aqui numa reunião de oração, ou até mesmo num culto. E tu, caramba, Filipe, mas nós temos vida. Tu não sabes o que é ter vida secular. Vocês se ofendem quando dizem isso. Até parece que eu nunca trabalhei secularmente. Sim, eu já trabalhei, estudei ao mesmo tempo. E algum vai dizer, mas tu não tens filhos, mas tu não és... Bem, casado agora eu também sou. É treta. Eu não preciso ser um drogado para poder ajudar um drogado. O apóstolo Paulo falou a pessoas casadas e com filhos, e ele não foi casado e não tinha filhos. Isso é treta, desculpem, são desculpas. Mas paremos e perguntemos, se nós somos membros de um mesmo corpo, que intervenção estamos a ter? E alguns de nós já começam a dizer, mas ninguém procura, ninguém busca. Pois, e tu estás a buscar alguém? Cada um tem que assumir a sua própria responsabilidade e mexer-se. Caso contrário, caímos em estagnação. Nós amamos mais os nossos trabalhos escolares do que amamos a igreja, irmãos. Volto a dizer. No passado eu comentava com a Brenda, olhando o nosso trajeto, e até com o meu pai, com o meu pai neste caso. No passado eu lembro-me que há uns anos atrás as pessoas estavam, pelo menos naquele tempo, e se calhar aqui aconteceu mesmo, as pessoas tinham não sei quantas reuniões na igreja e estavam em todas as reuniões estavam cheias, estavam animadas. E aqui podia-se perguntar, Filipe, nós não estamos animados porque tu não és um bom líder. Sim, realmente eu não sou um bom líder. Mas mal seria que o ânimo da igreja viesse por uma pessoa. Se a igreja precisa de ânimo e se essa fonte de ânimo for eu, vocês estão todos tramados. Porque quando eu meter a pata na poça, vocês dispersam-se todos. Porquê? Porque a igreja fica dependente de um Filipe. E não, o único no qual a igreja tem que estar dependente não é em mim, é em Cristo.
E o trabalho não é meu, é da igreja toda, como um todo. E temos que realmente despertar. E esta inoperância tem a ver com as funções da igreja. Qual é a função da água quando Deus fala desta imagem? A água serve para a pessoa se refrescar quando a bebe. A água servia para efeitos medicinais, no caso das termas. Qual é a função da igreja, irmãos? A igreja serve. Qual é a missão da igreja? A primeira missão da igreja é, de facto, alcançar os de fora. E a pergunta é, a quem tens falado do Senhor Jesus? E isto não é coisa do departamento de evangelismo. Nós nem temos, nem pretende ter departamentos de evangelismo. O departamento de evangelismo é toda a igreja. No lugar onde tu estás, a tua praça de evangelismo, de testemunhar. Não há na Bíblia que diga que tem que haver departamentos de evangelismo. Isso é a maior treta que se inventou, entre aspas, que leva as pessoas depois a se desresponsabilizarem. É função da igreja, não é converter pessoas, nós não convertemos pessoas. Eu tenho que falar de Jesus a muita gente e nem toda a gente vem. Felizmente, na semana passada, alguém a que eu comprei, vendi o carro, aliás, no final apercebi-me que a senhora tinha lá envolvimento numa igreja e tal, e começámos a falar um pouco, e falei-lhes do Evangelho, e depois convidei-os a vir. E na verdade, por acaso, estiveram aqui. Nem sempre vão vir. E o nosso objetivo nem sequer é trazer pessoas à igreja. Eles até me disseram, perguntaram qual seria a altura melhor para conhecer a minha igreja. Porque eu nem os convidei para vir à igreja, atenção. Eu disse, olha, a melhor altura nem sequer é virem a um culto. A altura é virem à minha casa almoçar comigo. Porque a melhor altura para tu apresentares o Evangelho, porque as pessoas querem viver isto. Mas isto não é o Evangelho, isto não é aquilo que eles precisam. Eles precisam primeiro é de ouvir o Evangelho. E trazê-los aqui é quando eles já percebem o que é cultuar. Porque aqui nós estamos para cultuar. Ou seja, nós não convertemos as pessoas, de facto não depende de nós o sucesso ou não da intervenção da mensagem do Evangelho. Mas o que é estranho, e muitos de nós que nascemos dentro de igreja e que vivemos toda uma vida e temos toda uma caminhada, é avaliar, e eu avaliei a minha própria vida nisto, passam-se anos em que nós nunca explicámos o Evangelho a alguém. E quando eu digo explicar o Evangelho, não é debater Deus é verdadeiro, Deus não é verdadeiro, a Bíblia é verdadeira, não é isso. É dizer quem é Deus. É dizer quem é o ser humano. É dizer o problema que há entre Deus e o ser humano. Como é que esse problema é resolvido em Cristo? E como é que essa pessoa resolve esse problema confiando em Cristo para a salvação? Pensa por uns momentos. Se isso é função de toda a igreja, não há texto nenhum na Bíblia que diga que isso é um departamento. E isso deve ser natural em nós. Se não há paixão em ti para partilhar de Cristo, porque essa é a função da igreja, irmãos. Entre outra que vou ver a segunda. Mas essa é uma das funções principais da igreja. Evangelizar. E se nós não estamos a cumprir a função, nós somos um enjoo na boca de Deus. Estamos a ponto de ser vomitados porque nós não estamos a cumprir a função para a qual a igreja existe. A igreja existe para testemunhar. E não me entendas mal, eu não estou a dizer agora esforça-te para testemunhar, que é para seres visto como um bom crente, ou então para ganhar salvação. Repara, tu passares a testemunhar não faz-te um crente. Eu vejo pessoas que testemunham muito e nem crentes são. Estão nas igrejas, têm uma compreensão até do Evangelho e até trazem pessoas à igreja. Não aqui, mas já conheci pessoas assim. Pessoas que ainda nem se converteram e já evangelizam mais do que os próprios convertidos. Evangelizar não vai te tornar cristão, nem te vai trazer salvação. Mas é evidência de que tu és salvo. Entendes a diferença? Tu não és salvo porque agora vais passar a falar de Jesus à tua família, aos teus amigos. Mas se tu és um verdadeiro salvo, tu testemunhas. E quando não testemunhas, estás numa situação de estagnação. Perdeste o primeiro amor. E estás a pontos de ser vomitado. Não estás a ser operante. A fé não está a ser operante. E por amor de Deus, pensa nisso. Porque das duas uma. Ou tu nem sequer és salvo, mesmo sabendo muita teologia e tendo antes de crente. E isso é possível. Ou tu estás num momento em que precisas de voltar ao primeiro amor, precisas de um refresh na tua vida, de agarrares a Deus num despertamento. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, sobre aquilo que é a função da igreja, era a edificação mútua. É o que temos falado, cuidado mútuo. Este ano estamos a trabalhar para crescer no cuidado mútuo. Para o ano, então, a minha ideia seria voltarmos um pouco mais para fora, estando preparados para receber pessoas, porque fizemos trabalho no cuidado mútuo. Mas a função também da igreja é cuidado mútuo, é edificação mútua. E nesse ponto também eu pergunto-te, quando nós vivemos tão preocupados com as nossas vidinhas, os nossos trabalhos, os nossos estudos, que nós já não temos tempo para as reuniões da igreja, para os irmãos da igreja. Irmãos,
Não temos tempo às vezes para tirar 5 minutos para ler capítulos pequeninos. Não temos 5 minutos para ligar para um crente e perguntar como ele está. E às vezes 5 minutos faz tanta diferença. 5 minutos, irmãos. Isto não é um trabalho do pastor, é um trabalho de toda a igreja. A Bíblia não diz que é o pastor que tem que fazer isso, não é toda a igreja. Acho que tem havido uma mentalidade muito errada em muitos lados sobre isso. Eu volto a repetir o que já disse várias vezes. Livros sobre cuidado pastoral estão errados num aspecto. A maior parte dos que eu tenho e que li. Estão todos certos, sim, o pastor deve fazer tudo aquilo. Mas aquelas passagens que falam de como fazer cuidado pastoral, não é cuidado pastoral, é cuidado mútuo. E eu mostro-te os meus livros e vou-te provar exatamente isso. A maioria das passagens que ensinam sobre cuidado pastoral não é cuidado pastoral, é cuidado mútuo. E o pastor deve ser exemplo. E eu sei que nem sempre sou tão exemplo como gostaria, esforço, sei que tenho que crescer em todas essas áreas. Irmãos, e isso faz-me pensar, nós às vezes estivemos a conversar sobre alguns temas deste livro, e a sensação que eu tenho às vezes é, nós já sabemos isso é tão simples. Mas a questão não é se sabes, a questão é se praticas, irmãos. Às vezes até senti um certo desinteresse. Quando na verdade é tão relevante aprender como cuidar uns dos outros. Porque isso é central à função da igreja. A igreja existe para testemunhar e para edificação mútua. E nisso glorifica a Deus numa coisa e noutra. Se a igreja não testemunha, se a igreja não se edifica, não cuida uns dos outros, como nós vimos ao longo de vários sermões, nós somos esse vómito que está a ponto de ser lançado fora. E pior, mais dramático, a par com isto, colocamos Jesus fora. Jesus já não é assim tão importante na nossa vida, que é o que vem no final. Repara. Verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Isto é uma declaração de amor à igreja de Laodiceia, à igreja do Seixal, à igreja em Portugal que me assiste pela internet. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Deus não está a ser mau connosco. Deus está-nos a mostrar, volta-te para mim. Deixaste-me fora da porta, estou a bater, que vai aparecer no verso seguinte. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E no grego fica um pouco mais fácil do que aqui está a acontecer. Arrepende-te, ou seja, é um momento decisivo. Para, pensa e muda de mentalidade. Forma de pensar, a palavra grega é metanoia. E vem no presente, vem numa forma verbal grega que tem a ver com uma paragem, um momento em que há uma transição de modo de pensar. Para de pensar como tens pensado até aqui. Este modo rotineiro e religioso de vir e picar ponto e estás satisfeito com a mesmice da tua vida, para com isso, que isso está errado. Isso enjoa a Deus e não está a ter resultados espirituais nem na tua vida nem na vida de terceiros. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Uma é num ponto, para, arrepende-te, e a outra é zeloso. E esta vem num presente continuado. Aliás, a imagem é de algo que está a acontecer continuamente. Ou seja, volta-te para Deus em arrependimento e ao mesmo tempo mantém-te com um zelo por Deus, por fazer aquilo que é certo. Não te contentes com aquilo que tens caminhado e vivido até aqui, por amor de Deus. Verso 20. Estou à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Jesus está a falar para quem, irmãos? Para novos convertidos? Não, para novos convertidos não. Para incrédulos, não. Às vezes há quem use esta expressão em contexto de evangelismo. Eis que estou à porta e bate. Recebes Jesus no teu coração. Mas é que Jesus não está a falar para para incrédulos. Jesus está a falar para quem? Para crentes, para mim e para ti. Está a falar para a sua igreja. E para a sua igreja é dramático que tu, que és o Senhor, o dono da própria igreja, diz, eis que estou à porta e bate. E ele está do lado de fora. É provável que a imagem aqui transmitida venha de Cânticos 5.2, um escrito bem conhecido daquele tempo, referindo-se à renovação do relacionamento entre homem e a sua esposa. Talvez o que Jesus aqui esteja a dizer é, e neste sentido do livro do Apocalipse, que tem toda a carga escatológica e de urgência, de arrependimento, de nos voltarmos para Ele, da iminência da sua volta, estejam preparados. Ele a falar, renovem a vossa relação comigo.
Eu quero ter relação convosco, eu quero cear à mesa convosco, mas vocês estão-me a pôr do lado de fora. E esta imagem não é estranha. Já antes Jesus disse que alguns vão ser rejeitados. E ele pergunta, porque não o receberam? E ele diz, então, e eles dizem, então, mas quando é que eu não te recebi? E ele então começa a dar vários exemplos. Quando receberam e quando não receberam. Ou seja, cada vez que fizestes o bem a um destes pequeninos, o fizestes a mim. E aquilo está a falar de cuidado mútuo, cuidado uns com os outros. E o que Jesus ali está a dizer é, cada vez que não cuidaram uns dos outros, não cuidaram de mim. E cada vez que cuidaram uns dos outros, cuidaram de mim. Da mesma forma, aqui tu também podes pensar, se nós não estamos a ser igreja de verdade, a cuidar uns dos outros, nós não estamos a cuidar do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai te dizer, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Cuidado mútuo. Jesus foi deixado do lado de fora e a verdade, ele bate à porta e pergunta, deixa-me entrar. Ao vencedor eu lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tu não vais para o céu porque tu crês em boa doutrina, queridos. Tu não vais para o céu porque tu crês que o Senhor Jesus é o teu Salvador. Sabias disso? Há muita gente que crê em Jesus como Salvador e ainda assim não vão para o céu. São os mesmos que vão dizer, Senhor, não fiz milagres em teu nome, não fiz maravilhas em teu nome, não expulsei demónios em teu nome. Sim, eles criam no Senhor Jesus. E no nome do Senhor Jesus, sim, eles até fizeram muita coisa, mas Ele diz-lhes, apartai-vos de mim, todos vós, que praticais a iniquidade, porque não vos conheço novamente. É possível muita coisa e nós não termos tido a ação do Espírito de Deus em nós. Faz uma paragem esta semana. Avalia a tua vida. Está a tua vida a ser água fresca na boca de Deus que Ele não vai querer vomitar? Estamos a ser água como a das termas medicinal? Estamos a ter o efeito que a igreja devia ter, irmãos. E aqui não te responsabilizes. A questão não é só a igreja como um todo. É como um todo, mas também é cada um individualmente. Estou eu a fazer, e isto é uma pergunta para cada um de nós pensar, estou eu a cuidar dos outros, cada um para si? Estou eu a falar do Senhor Jesus com ânimo aos de fora? Se descobrires que não, a solução não é agora passar a fazer simplesmente só porque agora tenho que fazer isto. Não, arrepende-te. Porque esse é o apelo do texto bíblico, é chamar-nos ao arrependimento. Arrepende-te e diz assim, Senhor, perdoa-me, eu tenho caminhado erradamente. Perdoa a minha estagnação. Volta-me a trazer paixão por Ti. E que essa paixão se reflita em amor pelos irmãos. Em que essa paixão se reflita por ânimo em falar de Jesus aos outros. Porque tu não és salvo por cuidar dos irmãos e tu não és salvo por testemunhar aos outros. Mas isso manifesta o quão desperto estás ou não estás. E então pensa por amor de Deus. Já não digo por nada em relação a mim, mas por amor a Deus. Caso contrário, tudo o que fazemos aqui é entretenimento religioso que não leva a nada. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Vemos o Teu amor expresso nestas duas igrejas, a igreja de Éfeso e de Laodiceia. Em boa parte nos identificamos com vários aspectos dessas igrejas. Este cuidado, este zelo com a palavra, com permanecer fiéis, mas ao mesmo tempo também esta estagnação, Senhor, de perda de primeiro amor, falta de eficácia no cuidado mútuo e no testemunhar. Tem misericórdia de nós, Senhor, por amor do Teu nome. Abre os nossos corações, conduz-nos ao arrependimento, começando por mim mesmo, Senhor. Eu bem sei quanto ainda preciso de caminhar, Senhor. Ajuda-me a ser exemplo para toda a congregação e perdoa-me das tantas vezes que ainda não sou tão exemplo quanto devia, Senhor. Dá-me sabedoria, Senhor, a conduzir a Tua igreja sem ser demasiado duro, mas também sem ser demasiado complacente com o pecado e com aquilo que é errado. Guia-me, Senhor, neste cuidado, Senhor, de toda a igreja. Guia-nos a nós como igreja, Senhor. Cada um individualmente a avaliar as suas vidas e coletivamente a cuidarmos uns dos outros e a exercermos a nossa missão de ser testemunhas.
peço, Senhor, que guardes cada uma das famílias aqui representadas, Senhor. Nos ajudes a aproximar de Ti agora ao longo desta semana. Nos ajudes a crescer em Ti. A podermos pensar sobre o que hoje falámos, a avaliar as nossas vidas e a não nos permitirmos ficar nesta estagnação mortal. Não queremos ser vómito na Tua boca, Senhor. Te agradeço pelos meus irmãos. Te agradeço, Senhor, pela paz que tens dado à nossa igreja. Te agradeço, Senhor, apesar das palavras que eu falo duras, realmente te agradeço pelo esforço que eu tenho visto também interno em reuniões de oração, em participar. Te agradeço, Senhor, te agradeço por esta igreja, Senhor. E te peço, Senhor, que nos ajudes a ninguém desanimar, mas realmente a nos motivares a despertar-nos e a voltarmos mais para Ti, Senhor. Agarrando-nos a Ti, Senhor. Firmando-nos em Ti, Senhor. A amar-te mais do que a nossa família, a amar-te mais do que o nosso trabalho, a amar-te mais do que os nossos estudos, a amar-te mais do que tudo o resto. E que isso se evidencie no cuidado mútuo e no cuidado daqueles que ainda não te conhecem, que estão lá fora. E em vidas transformadas. Em nome de Jesus. Amém. Eu ia pedir que tivéssemos só um pós-lúdio.